Olá a todos, eu me chamo João Marcos e irei conduzir esse vídeo abstract também em nome dos coautores aqui listados. O título desse manuscrito é Detection of Stressed Electronic Components in PV Inverter Using Thermal Imaging. Nós temos observado um aumento considerável na instalação de geradores distribuídos no sistema elétrico de potência, especialmente energia solar fotovoltaica. O inversor, ele é o principal elemento desse sistema e ele é responsável por interfacear os módulos com a rede elétrica. Independente da escala do projeto ser poucos quilowatts de potência na ordem de megawatts, a falha do inversor representa perdas econômicas devido à inoperância desse sistema. A confiabilidade e a vida útil, então, elas desempenham um papel muito importante no projeto desses equipamentos. E já foi mostrado que a temperatura é o principal desencadeador de falhas do inversor. E é nesse ponto que o trabalho ele é motivado. Como objetivos, nós podemos destacar a detecção de componentes termicamente estressados em um inversor, a análise da distribuição da temperatura do inversor e, finalmente, apresentar um diagnóstico de pontos quentes para a tomada de decisão. Aqui nós vemos o conversor comercial do fabricante PHB de 1.500 watts. Percebam aqui que a entrada CC, onde é conectado os módulos, passa por um capacitor de entrada, um indutor do boost. Aqui é o barramento CC, os capacitores de barramento, indutores de filtro, indutor do filtro, capacitor do filtro e a saída CA. Essa região de microprocessamento ela é responsável, por fazer o controle do conversor e ela opera em uma frequência elevada. Aqui nós vemos a plataforma para aquisição das imagens, com destaque ao suporte da câmera e a câmera térmica fixada para tirar as imagens térmicas do inversor. Aqui nós vemos o fluxograma das etapas para desenvolver o algoritmo. Primeiramente, nós podemos selecionar qualquer inversor como entrada do algoritmo. Logo depois, as imagens térmicas devem ser retiradas. Nós usamos a câmera FLIR C2. Nós temos que tomar cuidado para seguir esses passos corretamente para que as imagens, os dados não sejam comprometidos na hora de serem adquiridos. Processamento deve ser feito e um diagnóstico deve ser enviado para o usuário. Esse diagrama apresenta esses passos de forma mais detalhada. Nós precisamos de um classificador para classificar as faixas de temperatura do inversor. O classificador de Bayes, então, ele é previamente treinado, conforme está sendo mostrado aqui. Nós temos 6 classes, nós precisamos falar qual das amostras retiradas no processo de treinamento são indicados por cada classe. É importante também observar que cada classe ela é representada, ela é descrita por uma cor. O classificador, então, ele é treinado e esses 3 parâmetros são estimados. Esse classificador ele é baseado no teorema da probabilidade de Bayes. Ele se baseia na probabilidade de um determinado dado ocorrer em uma determinada classe. O rigor matemático ele está detalhado no manuscrito. Uma vez treinado, qualquer outra imagem de validação pode ser aplicada ao classificador. Então, o algoritmo recebe outras imagens diferentes da imagem de treinamento, uma matriz de temperatura, um limiar de temperatura segura de operação. Então, o classificador, o algoritmo, ele realiza a classificação de cada imagem térmica de acordo com essas 6 diferentes classes de temperatura e determina quais componentes estão termicamente estressados por meio dessa envoltória convexa aplicada na região de temperatura acima da temperatura do limiar. Nós, então, ajustamos a fonte emuladora de painéis para que o inversor drene 500 watts, 1000 watts e 1500 watts. Os resultados térmicos são mostrados aqui. Percebam que a parte de potência ela esquenta à medida que nós aumentamos a potência processada pelo conversor. Já a parte de instrumentação ela se mantém quente em todos os 3 casos. Aqui vocês veem a classificação do algoritmo. Notem que a classe C1 e C2 são classes de regiões de temperatura mais fria, elas diminuem a quantidade de pixels à medida que nós aumentamos a potência processada e esses pixels são distribuídos nas classes de temperatura mais elevadas. Para validar essa classificação realizada aqui, o coeficiente kappa e de exatidão global foram calculados por meio de uma matriz de confusão e foi observado um coeficiente kappa de 0,97 e uma exatidão global de quase valor unitário, o que indica um bom compromisso do classificador com as classes desejadas. Aqui nós vemos as regiões que o inversor possui temperatura acima do limiar estabelecido por meio dessas envoltórias convexas. Nós conseguimos, então, identificar quais componentes estão operando acima dessa temperatura. Como conclusões, nós podemos destacar uma elevada distribuição de temperatura nos indutores de filtro
e nos circuitos de microprocessamento do inversor. Nós vimos que os coeficientes kappa e exatidão eles têm uma boa taxa de acerto na classificador, e nós podemos também tomar algumas ações de resfriamento para garantir que esses componentes não ultrapassem a temperatura determinada como limiar. E, claro, auxiliar no processo de construção da placa para que sempre haja uma distribuição uniforme de temperatura e garanta uma maior confiabilidade do conversor. Muito obrigado.